Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, galera. Acho que agora a gente vai conseguir de novo. O Instagram me deu um pequeno corte aqui, não sei porquê, dizendo que era conexão, mas a minha conexão tá boa. O sinal tá legal. Vamos chegando de novo aí. A Gabriela já tinha entrado. Por favor, vejam se o meu áudio tá bom, se a minha imagem tá boa. Me dá esse feedback aí pra gente ir tocando a live pra frente, tá bom? Mais uma vez, sejam todos extremamente bem-vindos. Quem puder achar válido aí, vai dando coraçãozinho, distribuindo essa live mais para frente, para que a gente levar um conteúdo de mais qualidade ainda para todos vocês. Sejam todos extremamente bem-vindos. A Gabriela já vai entrar com a gente aí. Ah, agora sim, né, Gabriela? Conseguimos. Esse Agora. Instagram é porque esse horário acontece o seguinte, tem muita estrela no ar, entendeu? Ai, Então, a entendi. live pesou aí, tem um monte de estrela entrando aí, já percebi que o Instagram queria não. Segura aí, Instagram, o conteúdo Não, hoje por é favor. bom, hein? Tudo bem, Gabriela? Primeiramente, agradecer a você, Conexão Rio-São Paulo, né? A gente não se conhece pessoalmente, É mas verdade. foi um prazer. Eu tinha falado com a Nicole, né? Eu tenho acompanhado o grupo de vocês lá. É um assunto que eu tento manejar da melhor forma possível e vocês são especialistas nisso, né? Então, de antemão, imagino o trabalho árduo que vocês não têm em pesquisa, porque eu sei como isso é. É, Agradecer a sua presença mais uma vez aí, a sua presteza em estar com a gente aqui hoje para trocar uma ideia sobre um assunto de riquíssima correlação clínica, né? Então, como as pessoas aqui me conhecem já, a maioria muito bem, hoje nós vamos ter aqui fisioterapeutas, vamos ter fisioterapeutas osteopatas, vamos ter pacientes, né? Vamos ter pessoas que ficaram curiosas diante do assunto, porque talvez passem por isso e não tenham muita noção de como essa coisa acontece, porque tanta coisa acontece, né? é. Quando as crises vêm, tá bom? Então seja extremamente bem-vinda, fique à vontade, se apresente aí. Obrigada, eu que agradeço o convite, com certeza. A Nicole está ocupada com a defesa dela, tadinha. Ela falou. A defesa dela vem logo em breve. E aí jogou o barco para mim. Mas a gente tem uma equipe, a gente consegue trabalhar muito bem, então a gente vai seguindo. Quer que eu me apresente, então? Sim, se apresenta para todo mundo aí, é claro. É que acho que a maioria vem aqui do seu Instagram. Meu nome é Gabriela. Fique à vontade. Eu sou fisioterapeuta, eu faço doutorado na linha de cefaleia e DTM, faço parte do grupo DTM Cefaleia da USP daqui de Ribeirão. E já tem um tempinho já que eu estou estudando isso. Eu entrei na graduação, a professora Débora fala que a bolsa caiu no meu colo. Eu fui por causa de uma bolsa e aí eu descobri uma área que eu desconhecia totalmente. E aí, quando eu me formei, eu falei, gente, mas não tem nos estágios assim que a gente passa na fisioterapia. Eu falei, gente, mas não tem nada a ver do que eu quero ficar É, aqui. você está formada há quanto tempo, Gabriela? Eu formei pré-pandemia, final de 2019. Aí eu já fui para Sério? dieta, sim, E já entrou num grupo fantástico dele? sim, é. Pô, que legal, né? Porque é um tema que hoje a físio está olhando um pouco mais, né, Gabriela? Eu, assim, já tenho. Vou ficar até com vergonha de falar, tô brincando. Eu já estou aí com quase 18 anos de formado, né? Então, nesses meus 18 anos de formado, a gente vai tomando linhas, né, de trabalho É e vendo experiência, que a gente, isso, vai se encaixando mais, né? é, Então, a minha linha de trabalho sempre foi uma linha de trabalho mais voltado para a questão traumato-ortopédica, né, músculo-esquelética, mas eu sempre fui um fã da terapia manual, né? Então, eu é, sempre, todas as minhas linhas de estudo foram partindo desde Maitland, Mulligan, Kaltenborn e por aí vai, até um dia chegar a ósteo e me encontrar um pouco mais. Mas eu sempre fui buscando mais, né? Então, a é. gente vai vendo muita coisa. E era um tema que no manejo do dia a dia a gente não tinha muita coisa assim de dentro da própria fisioterapia como a gente vê hoje, né? É, não, é muito novo, é muito novo. Na verdade, fora do Brasil, tá bem A crescendo, mas Austrália e Estados Unidos são dois centros grandes, né? A Austrália, principalmente na pela Europa, questão da terapia manual. na Europa a gente tem a galera da Alemanha com a Kerstin, a gente tem em Madrid, a gente tem até, são tudo ex-alunas da professora Débora, Pô, inclusive que uma legal. orientadora aqui. Então a gente tem uma galera estudando bem assim essa área, graças a Deus, porque precisa, né? Com certeza, né? E como hoje, pelas próprias classificações, né, pelos próprios periódicos, né, a gente sabe da questão da incapacidade, né, É, funcional
laboral que a enxaqueca em si causa, né? É considerada hoje uma doença crônica primária, né? Sendo, acho que pela última classificação, você que está sempre extremamente bem atualizadíssima por causa do doutorado também, como a Uhum. terceira causa mais incapacitante, né? Que É isso nós mesmo. temos hoje, né? Uhum. Confere isso aí? É isso mesmo. É isso, né? Geralmente o acometimento maior, infelizmente, é nas mulheres, né? E com todas as suas classificações, vamos falar um pouquinho, porque geralmente o que as pessoas sempre ficam perguntando, nossa, por que que nesse período onde eu tenho enxaqueca, certos tipos de coisa acontecem comigo, né? Uhum. E eu sempre gosto de explicar um pouquinho, né? Porque senão, mas não, isso não acontece do nada, né? A gente, quando estuda mais a fundo os mecanismos, é justamente para a gente poder, tanto no nosso manejo hands-on, hands-off, né? Você me ouve bem aí, né? Eu Sim. trabalho muito hands-on também e, claro, preciso manejar com a cinesioterapia isso no meu dia a dia, né? O autotratamento, o engajamento do paciente nisso, ele é muito importante, né? Como é que vocês manejam essas condições no dia a dia, no laboratório de vocês lá? De tentar entender o paciente, você fala, né? Justamente, principalmente o paciente enxaquecoso, quando vocês Ah. ou já têm um diagnóstico prévio do neuro, não sei se vocês recebem um encaminhamento ou se vocês são o primeiro contato desse paciente. Como é que é esse filtro lá? No nosso serviço, a gente trabalha num serviço terciário. Então, o nosso hospital de referência aqui é um hospital escola. Então, o nosso ambulatório fica dentro desse hospital. E a gente só recebe paciente que vem do ambulatório de cefaleia. Então, é cefaleia e dores orofaciais, DTM. em geral. Mas é muito difícil vir um caso de DTM. Normalmente vem a DTM associada à enxaqueca mesmo, né? Na verdade, chama algias craniofaciais. Então, inclui, assim, tudo que é cabeça e pescoço. E o paciente, ele já vem diagnosticado. A nossa maior demanda é de paciente enxaquecoso, e até por isso que as nossas pesquisas, a nossa linha de pesquisa é principalmente da enxaqueca, e aí a gente tem essa demanda maior desses pacientes. Vem também paciente com cefaleia cervicogênica, raros, assim, mas como a gente está num hospital terciário, a demanda vem muito com muitas outras comorbidades associadas. Então, vem paciente com uma cefaleia cervicogênica com uma tontura associada ou com um outro problema neurológico associado. Então, vem bastante paciente do ambulatório de dor neuropática, que também vem com outros acometimentos. Então, vem paciente que tem enxaqueca, mas tem fibromialgia. Mas ele vem já diagnosticado para a gente. Então, graças a Deus, a gente tem bem esse filtro, assim, de que paciente chega até a gente. E também trabalhando em conjunto. O nosso ambulatório, ele não é só da físio, onde a gente trata sim, mas como a gente acompanha o ambulatório de cefaleia, lá ficam os neurologistas, uma dentista, a psicóloga e nós da físio. Acho que eu não esqueci de ninguém. Mas Uhum. normalmente trabalha em conjunto. Então, muitas vezes, Ah, isso. alguns de casos, os neuros chamam a gente, chamam a psicóloga, chamam a dentista, e a gente vai discutindo vários casos juntos. Então, o atendimento é bem multi mesmo. Isso é muito legal, né? Porque um manejo eficiente hoje de tudo que a gente vê cursa sempre para essa interdisciplinaridade, né? Então, É, assim, já é um grande passo à frente, né? A gente sim. colocou como tema aqui da live hoje, né, a questão fisiopatológica associada aos mecanismos, né? A gente sabe que Uhum, muitos estudos provavelmente ainda vão sair disso aí, né? Eu uhum, queria depois que a gente falasse um pouquinho disso, porque os últimos que eu tenho lido, né? Acho que o último, talvez, se eu não estiver tão desatualizado nisso, foi aquele do Bernstein, de 2015. Teve um de 2013 também que eu achei bem legal, né? Dele, do Nozeda, que uhum, falam bem dos mecanismos probabilísticos em relação a isso, né? sim. E eu comecei a ficar mais intrigado com a questão, desde a primeira vez que eu ouvi falar da depressão cortical alastrante. Aquilo era uma coisa que ficava na minha cabeça, eu falava, bem, cara, tem muito mais coisa nisso que a gente precisa saber para tentar, digamos, né? Eu, no meu raciocínio terapêutico manual e osteopático, a gente estuda muito a questão das vias, né? Uhum, Não pensando mais hoje, claro que não, em modelo patoanatômico só, o cinésio patológico, não. A gente uhum, hoje raciocina muito em cima dos prováveis mecanismos neurofisiológicos envolvidos nos processos, né?
Uhum. E aí, aprofundando um pouco mais na questão da própria depressão cortical alastrante, muita coisa começou a me responder das questões do pródromo, do intracrise, do pós-dromo e do porquê o paciente ser várias queixas em vários sistemas diferentes, né? Sim. E é uma coisa muito legal porque depois que isso fez mais sentido, o manejo disso ficou mais eficiente, pelo Uhum. menos para mim, né? Porque a gente dá os estímulos e como é interdisciplinar, nós somos uma parte da roda do que acontece no contexto, claro, biopsicossocioeconômico do paciente, né? Sim. E quando você falou agora a questão de que vocês recebem pacientes de caráter, né, neurofisiológico, neuropático, pacientes fibromiálgicos, era uma outra coisa que me intrigava muito de porque muitas vezes a gente não ter, digamos, o manejo estava legal, seguindo, digamos, os procedimentos que encaixariam melhor naquele tipo de tratamento. Claro que a gente depende de um bom engajamento do paciente em todo esse contexto também, que faz muita diferença, Uhum. mas eles cursam com um mecanismo neurofisiológico primário que hoje a gente conhece como dor nociplástica, né? Que ainda é uma coisa muito nova, que ainda vai ser muito mais estudado, que a gente ainda vai saber muito mais coisa em pouco tempo, que vai ajudar muito mais a gente, mas a cursa de um mecanismo primário, onde hoje ele é classificado como um doente crônico primário, né? Sim. E por isso ele pode ter, digamos, pequenos déficits modulatórios de alguns certos estímulos que a gente vai dar, né? Então, a própria entrada nociceptiva, existe uma nociplastia associada a isso, né? E Uhum. isso pode ser, não todo paciente nociplástico vai apresentar todas as comorbidades possíveis, mas uma boa parte deles é o que a gente fala, é um copo já cheio que qualquer outra gotinha acrescenta. A gente tem dentistas que estão aqui na live também, né? E como a gente fala muito da questão do sistema estomatognático associado a isso, das vias trigeminais, muitas vezes você acabou de falar de pacientes que têm ou disfunções orofaciais ou disfunções temporomandibulares ou têm atividades parafuncionais, né, que não são disfunções temporomandibulares e acabam tendo mais sintomas também em relação a isso, né? Como vocês veem esse tipo de coisa no dia a dia de vocês, assim? Ó, a gente entende aqui muito a fisiopatologia da enxaqueca, eu acho que ela tem que ser o básico, assim. Tanto que os alunos que entram, eu fui aluna, eu entrei nessa leva aí. Quando a gente entra no laboratório, a primeira coisa que a gente faz é estudar o que é enxaqueca. O que está causando, por que ela acontece, quais são os sintomas, o que está acontecendo de forma geral. Então, a gente tenta reforçar muito isso, porque não tem como a gente tratar um paciente com enxaqueca achando que é só uma dor de cabeça. E não é. A gente tem um componente de sensibilização central muito importante nesse paciente. E outra coisa muito importante que a gente tem até trazido bastante aqui, até para o meu projeto, é o entendimento do paciente de que é uma doença genética. Ele não tem nada que ele faça que vá mudar o componente genético que ele já tem. O que vai acontecer é ele, de alguma forma, tentar modificar a manifestação de alguns sintomas que decorrem dessa alteração genética. Então, é por isso que muitas vezes os pacientes com enxaqueca você vai ver uma família com a família inteira com enxaqueca, porque a gente está lidando Justamente. com uma doença. E a gente até reforça assim nas nossas cartilhas: olha, a enxaqueca é uma doença neurológica e hereditária. Então, não tem o que o paciente possa. A primeira coisa que a gente reforça muito aqui é que ele entenda isso. Porque a partir do momento que ele entende isso, ele entende que não é a dor de cabeça dele, simplesmente. Ele entende que não é a náusea que está dando. Ele entende que não é só o fato dele querer ficar no quarto escuro. Ele entende que não é só ele tirar todos os alimentos que ele gosta, que faz parte da rotina dele. Que assim, nossa, eu gosto muito de chocolate, mas o chocolate me dá enxaqueca e eu vou parar de comer a vida toda porque ele tá assim. Então, é uma das coisas assim que a gente gosta muito de explicar para os pacientes aqui. E também é uma rotina que a gente tenta trazer no nosso ambulatório, de sempre
se atualizar com relação a isso, porque a gente tem todo o mecanismo fisiopatológico da doença. Você falou da depressão cortical alastrante. A gente tem a hiperexcitação do hipotálamo, a hiperexcitação de todos os componentes ali. A gente tem o marcador genético do CGRP que vai estar atuando. Então, tudo isso vai... Quando a gente entra nesse globo todo de coisas, não é só uma dorzinha de cabeça. Mas de jeito nenhum. E por isso que é tão, assim, a gente gosta tanto de estudar isso, porque cada dia a gente vai descobrindo algo diferente que pode estar relacionado ou que não está relacionado e a gente achava que estava. Então, é algo muito bom. O que eu ia te falar é que o Anchina publicou no ano passado, se eu não me engano, 3 artigos na Lancet falando sobre a migrânia. E eles são, assim, artigos que dá para você colocar de cabeceira, assim, do lado, porque ele aborda em 3 aspectos. Ele aborda a epidemiologia, de como que Uhum. tá afetando, mas aí ele entra com as novas perspectivas, assim, dos biomarcadores da enxaqueca. Ele reforça a fisiopatologia, claro que não são dados dele, ele traz dados já feitos, mas o último é da abordagem terapêutica desse paciente. E ele traz, assim, um resumo bem, bem legal, ele traz um pouco da física, bem pouco. Uhum. Importante trazer, né? Porque antes eles nem tratavam. Claro, sem dúvida. Isso nada necessitado. Agora a gente já está no jogo de uma forma diferente. Isso é muito legal, né? A gente tem Então, uma boa atuação nisso, né? Então, ele traz essa revisão que eu acho que é muito importante para a gente começar a entender. Quem está começando a estudar essa área é importante. Porque muitas vezes, Bruno, o paciente chega no consultório, e eu já ouvi muito falar isso. Na verdade, como a gente está fazendo um ensaio clínico, a gente ouve muitos pacientes chegarem e falar: eu já passei na mão de muito profissional, já tomei muito remédio, já fiz Corriqueiro. coisas. E aí, tá, e aí? Você passou por esse tanto de tratamento e não chegou a lugar nenhum? Aí o paciente está com aquele abuso de medicação absurdo, que na verdade só está piorando, cronificando ainda mais, está hiperexcitando o cérebro dele. E aí, sabe? E aí você não chega em lugar nenhum nesse tratamento. Por isso que a gente. O hands-on, o hands-off é tão importante, porque a gente traz Sem uma sombra de dúvidas. da educação do paciente, do que Sem está dúvidas. acontecendo, do que ele pode fazer, porque tem E, muito dele. O paciente enxaquecoso tem que ter rotina, não adianta não. não adianta, isso eu falo todo dia também. Isso faz parte da educação em dor, né? Isso é Exato. fundamental. A gente vem falando muito disso hoje. A gente não pode mais hoje olhar a dor simplesmente como isso não existe mais para um É, profissional dos nossos, né? Já 2022. A gente hoje olha isso como uma perspectiva mecanicista e é o que a gente pode tentar achar de resposta melhor, porque não é fácil. Os contextos são multidimensionais, eles são complexos demais, mas o que nós tentamos todo dia é evocar isso e fazer o paciente participar da melhora dele. Principalmente a gente hoje veio falar de enxaqueca, por quê? Porque todos esses contextos associados, né, o paciente enxaquecoso, né, como você falou muito bem, ele precisa fazer parte do processo, ele precisa viver aquilo ali de uma forma para que o automanejo seja mais eficiente ainda, porque nós somos uma parte disso. E eu vou te ser bem sincero, eu acho que o hands-off, ele hoje, ele é muito importante mesmo, porque isso vai engajar o cara no contexto bio dele, no contexto psico dele, no contexto social dele. E ele entendendo, não é que a gente está dando um checkmate, quem somos nós, fala, você tem uma doença crônica primária e isso não tem cura até hoje. Não, não é isso. Existe um mecanismo não, neurofisiológico associado. não é mais. Mas a gente precisa também dizer para ele que, olha só, você tem condições de ficar super bem. Tanto que tem Exato. pacientes que passam períodos enormes com pouquíssima queixa ou praticamente sem queixa. É explicar que não tem cura, mas tem manejo. Dá para manejar, Isso aí. dá para a pessoa conviver muito bem com aquilo, né? Eu Sem sombra de dúvidas. muitos pacientes, eu tenho até da minha família, eu falo, meu pai passou.
Graças a Deus, não herdei essa parte, assim, eu falo, graças a Deus, pai. Mas meu pai tinha enxaqueca absurda. E é engraçado, porque quando eu tinha as crises fortes, eu ainda não estava na faculdade, então eu não sabia muito. Depois que ele entrou, comecei a entender muito melhor. E aí, quando a gente entende a nossa dor, a gente começa a saber manejar. Por isso que eu falei do abuso de medicação até, porque o paciente não entende a dor dele. Quando a gente volta lá para a fisiopatologia, a gente lembra que a enxaqueca ela tem fases. Justamente. Exatamente que fase da enxaqueca eu tô, e é também a outra coisa que a gente está abordando bastante com os pacientes agora. Eu sento com eles e eu falo, olha, a enxaqueca ela tem fases e isso é o mais importante você saber para você conseguir diferir de outra qualquer dor de cabeça. Porque se eu entendo que eu começo a ter alguns sintomas, do tipo a boca amarga, se eu começo a sentir uma rigidez muscular, a rigidez muscular também tem sido mostrado como um pródromo da enxaqueca. Eu começo a ter algum excesso de bocejo, tem algo me no meu corpo que está acontecendo. Aí, quem tem aura vai ter uma crise de aura ali, e aí logo depois vem a dor forte. Imagina só se todos os pacientes já manejassem a crise no momento inicial. A gente ia ter muito menos crises. A gente ia ter Sem muito sombra de menos dúvidas. idas ao pronto-socorro. Então, você falou do manejo hands-off ser algo muito importante. A gente tem observado que isso tem sido essencial. E muitas vezes o que acontece é que os profissionais também não. Isso demanda tempo, né? Demanda cuidado. Eu preciso conversar com o paciente, explicar o que é que está acontecendo. E muitas vezes eu só manejo de alguma forma e próximo. É, eu imagino. Eu recebo muito hoje esse tipo de paciente. Eu comecei a ficar mais atento a essa questão no meu dia a dia, principalmente com os pacientes que cursavam com características mais nociplásticas, né? Uhum, Pacientes mais crônicos. O meu perfil de paciente hoje é um paciente de perfil mais complexo, né? uhum, Então, assim, o meu manejo hoje são de pacientes de uma característica bem mais nociplástica ou neuropática, né? E aí, entendendo essas coisas, os mecanismos, principalmente em relação à cefaleia e as questões neurofisiológicas que podiam estar associadas, muitas vezes a gente vê sobreposições de mecanismos, né? Eu estou atendendo atualmente 3 pacientes que têm diagnósticos, 2 de enxaqueca, um de cefaleia tensional, onde 2 deles estão cursando também com uma neuropatia, com uma clássica neuralgia de Arnold. Quer dizer, eles ainda estão cursando com uma sobreposição de um mecanismo. O nociplástico primário, um nociceptivo e neuropático secundário, porque assim, a cervical está comprometida com uma nocicepção bombando, com comprometimento neuropático associado do plexo cervical, que aí muitas vezes ele acha que ele está com aquela fotofobia, ou com aquela dor retroorbital, ou com aquela dor na região do supraorbital e do occipital maior por causa da enxaqueca, mas a característica é diferente. Ele não está com as auras pré-monitórias, mas ele está com a dor no trajeto que ele sentia unilateral em decorrência do processo da enxaqueca. Então a gente uhum. precisa estar muito atento nesse tipo de manejo também, principalmente eu que trabalho muito com a questão, né, da terapia manual e manejo muito isso hoje com o hands-off também, para a gente ficar bem atento às classificações, né? Porque muitas vezes o paciente, para vocês, ainda é muito legal, porque como ele passa antes, previamente, né, pelo neurologista, vocês são terciários, então assim, já dá uma clareada boa, né? Claro, isso Eu, na maioria, hoje o paciente até vem, às vezes, de neurologistas que me indicam, né? Ou muitas vezes vem do otorrino, porque o paciente começou a cursar com tonturas ou teve uma VPPB no meio do caminho e não sabia que ele já tinha isso. E foi muito legal. Depois eu vou até te perguntar, começar a fazer algumas perguntas para a gente começar a falar sobre mais o que os pacientes sentem, né? uhum. Foi bom a gente ter dado essa introduzida e é muito bom a gente reforçar isso, né? Porque não existe um milagre da nossa parte em falar assim, ó, a gente vai te curar. Não, a gente vai te dar condições de viver melhor. Só É, que você tem que estar junto com a gente. Tem um grande amigo meu, irmão aqui, que é o Gustavo Ferraz, que é uma fera, está terminando o mestrado dele em Dor agora. E a gente fala muito isso hoje, porque a gente vem estudando muito isso, né? A gente precisa alinhar expectativas com o tratamento do paciente, né? A gente ainda vê ainda muito nocebo, muita coisa, graças a Deus está evoluindo, está melhorando. Então eu acho que é um trabalho, principalmente nesse tipo de paciente, onde a gente precisa alinhar expectativas, né? Ó, até aqui eu vou com você.
mas daqui para lá a gente depende que você faça isso, isso e isso. E eu É. acho que quando o paciente se engaja nesse processo educacional de dor, né, de entender os mecanismos, de entender por que ele tem a fotofobia, por que ele tem o enjoo, por que ele pode estar nauseado, e Hum. ele fica assim, não, porque isso aqui cursa no mecanismo mesmo, sabe? Não tem momento. Isso que você falou das fases. Foi muito legal você ter citado isso aí também, porque dá mais um adendo para quem é paciente aqui, ou quem é físio e começa a olhar para isso agora e começa a ficar mais atento, né? Uma das primeiras perguntas que eu recebi aqui foi, é o que as pessoas de vez em quando perguntam, né? A enxaqueca pode ser emocional? E aí eu respondi, isso é uma via de mão dupla, né? Na verdade, ela não é emocional. Ela existe um mecanismo primário na qual ela é a doença. Porém, o nosso olhar ele é multidimensional. Nós não podemos esquecer hoje das três dimensões relacionadas a qualquer mecanismo neurofisiológico de dor, né? O sensório discriminativo, o cognitivo avaliativo e o afetivo emocional, né? Então, o emocional, o sistema límbico, ele participa de uma parte disso na própria depressão cortical alastrante por áreas do córtex que vão estar facilitadas pela alteração eletrofisiológica. Mas não, pode ser que você esteja em um momento emocional que não seja muito favorável para você. Na pandemia, a gente, agora menos, mas no começo foi muito mais, né? Esse tipo de paciente, eles começaram a ter crises mais recorrentes. Justamente também por quê? Porque entraram num período de estresse maior, ou num período de ansiedade e depressão maior, e a gente sabe que isso é mais uma gotinha no copo, mas a resposta é não. A enxaqueca não é emocional, tá bom? Ela é, a doença, ela é primária, mas o emocional faz parte desse processo. E por isso, como você falou, vocês têm psicólogos que trabalham com você, eu tenho psicólogos conhecidos aqui, que a gente tenta. Tem pacientes que vão precisar desse tipo de tratamento e que ajuda a gente também nesse manejo, né, Gabriela? Às vezes até chega a ser uma bandeira amarela para a gente, dependendo do nível que está esse paciente. A gente não vai conseguir manejar ele da melhor forma se ele não tiver capacitado para isso. Então, muitas vezes, claro, tem a demanda do estresse. Hoje eu falo, gente, na hora que eu estou passando assim com os pacientes, quais são os seus fatores desencadeadores? E aí a gente lista assim, eu tenho uma listinha, eu vou conversando, na hora que eles olham para o estresse, assim, a ansiedade, eles falam, nossa, esse aqui tem certeza. Mas é porque tem muito. Eu acho que a sociedade que a gente vive hoje leva a gente para esse ambiente estressor e ansioso, claro, com certeza. O que eu tento mais conversar com os pacientes nesse momento é o quanto eles conseguem manejar daquilo, internalizar, né? Mas às vezes eles vão conseguir sozinhos, às vezes não. Às vezes boa parte dos pacientes vai precisar de um acompanhamento profissional dessa área, porque se não tiver, não adianta. E aí, o que muitas vezes acontece é que o paciente joga a responsabilidade para o fisioterapeuta ou para o médico daquilo que ele precisa fazer. Então, você não começa a não passar mais da linha de auxílio, né? O paciente se torna dependente do seu tratamento e aí aquilo acaba gerando um ciclo vicioso e aí ele vai continuar estressado, ele vai continuar ansioso, e não vai adiantar nada, né? E Isso aí, aí. para isso, hoje eu falo, gente, faz uma caminhada, 30 minutos que for, tenta achar algum hobby, alguma coisa que você goste, que te dê algum tipo de prazer, porque a gente entende, eu falo para os pacientes que eu entendo eles, às vezes a nossa rotina é pesada, a gente não consegue fazer tudo, às vezes a gente vai se encontrar num ambiente super estressado, mas a gente tem que ter uma válvula de escape para de alguma forma, acabar com aquilo. A própria doença, eu falo, eu não tenho enxaqueca, mas eu paro para imaginar um enxaquecoso, com uma enxaqueca crônica, mais de 15 dias de dor por mês. Você não consegue sair do seu quarto, você não consegue fazer suas atividades de vida diária normalmente, porque você está totalmente incapacitado por essa dor absurda. Eu falo, eu entendo o motivo de você querer ficar deitado sem fazer nada. Eu entendo o fato de você não querer fazer uma atividade física porque você acha que vai desencadear sua dor. Mas é o quanto o paciente traz aquilo para falta de vontade de não ir contra esses fatores todos. Aí entra no Isso ciclo. é muito legal você falar, porque assim, isso faz mais um ponto para a educação em dor.
É, E hoje tem se falado muito da questão da autoeficácia, independente do mecanismo, mas principalmente nos pacientes mais crônicos, né? A autoeficácia, ela é correr 5 quilômetros é um ótimo remédio. É Newton é meu Tolentino. pai falando que corre 5 Seu Newton. quilômetros. Isso aí, seu Newton. O próprio exercício aeróbico já é datado hoje muito bem como um Já grande sabe como modulador do manejar sistema enxaqueca. opioide. Isso aí, fora da crise o senhor consegue, infelizmente, no a cabeça fica mais ainda, né? É, assim mesmo. Mas é muito legal você ter dado exemplo do teu pai, tá vendo? Que tem enxaqueca, né? E agora está com certeza bem manejado. Mas é isso aí, ele acabou de botar um dado aqui, que é uma coisa que a gente fala para o paciente, você falou de caminhada, né? A gente sabe dos benefícios do exercício físico, principalmente para o paciente nociplástico, né? A gente sabe do benefício disso, de todas as questões fisiológicas, metabólicas associadas a isso. E mais uma coisa, é esse um dos grandes precursores modulatórios hands-off, que é o exercício aeróbico, que é a gente melhorar a capacidade do sistema opioide através da secreção de substâncias analgésicas que o próprio exercício físico provoca. E olha só, Exatamente. isso é fundamental, porque quando a pessoa consegue entender o que a gente está falando, pô, mas eu fui lá, o cara pediu para que pelo menos essa semana eu tentasse andar 20 minutos, mas eu, cara, vamos tentar. Porque isso você pode fazer por você, sabe? E isso é alta eficácia. Por quê? Porque você não está catastrofizando tanto, você não está gerando medo e evitação o tempo inteiro. A gente já te explicou que existe um mecanismo primário de base. Todo tratamento, digamos, né, hands-on, que podia ser feito, foi feito. A gente passou tudo aqui, mas ó, daqui para frente você vai fazer isso, isso e isso. A gente vai ter um resultado muito melhor. E aí, esse é o hands-off que é muito legal e que a gente precisa fazer, né? Muito legal agradecer a participação do teu pai e ter dado que esse é um baita de um relato. Não tem analgésico melhor do que você correr 5 fora da Exata, crise e ficar, exatamente. ó, cheio de endorfina, dopamina, serotonina, felizão e bem modulado. Isso é extremamente importante, né? O que eu Outra acho legal pergunta, de pontuar rapidinho, Bruno, é fica à que vontade. nem sempre o paciente vai conseguir adaptar a rotina dele. Sim, Quando a gente fala dessa educação toda, às vezes é uma rotina que o paciente tá toda bagunçada. Ele come mal, ele dorme mal, ele se alimenta, não faz atividade física, tá num ambiente estressor. Muitas vezes vai ser difícil. E eu falo, né? Se a gente também não está acostumado a fazer isso, eu aqui que não corro, vou correr 5 quilômetros, não vou conseguir. Então, são pequenos passinhos. Eu acho que só o entendimento do paciente, do que está acontecendo com ele, de como ele pode manejar aquilo, de qual investimento que ele tem que fazer nesse momento, investimento de tempo, investimento de mudança de hábito, investimento, às vezes vai ter que investir algum recurso financeiro. Então, muitas vezes o paciente precisa entender que são passinhos pequenos. Não adianta ele querer mudar a rotina dele de uma hora para outra. E tem muito profissional que faz isso. Vai lá, você chega e fala, ó, agora a partir de hoje você não vai comer nada disso aqui que eu tô te dando de lista. E você não vai mais fazer nada disso, e agora você vai entrar numa academia, você vai 7 vezes na semana na academia. Gente, não tem como. É mudança de hábito aos poucos. É mudança de hábitos mesmo. isso aí. Mudanças de hábitos. A gente sempre tenta, mas a gente sabe que isso acontece. Vieram algumas perguntas aqui, vou fazer algumas só porque algumas pessoas provavelmente estão aqui na live junto com a gente e a gente vai respondendo aqui, tá? Uma delas é: por que fico meio aérea quando estou com enxaqueca? É. Na verdade, quando tá e depois quando passa a enxaqueca também. Justamente. Alguns pacientes relatam isso já no pródromo, né? Eu acho que, eu até falei com a Nicole, falei, foi super pertinente, até falei com o Gustavo Pacheco depois, o Gustavo na live, na aula aberta, né, do grupo de vocês. E essa questão da migrânia vestibular, ela é uma coisa que corriqueiramente a gente vê como dado clínico, digamos, pacientes enxaquecosos que cursam com alterações do sistema vestibular. A maioria deles, né, se sentem, como a paciente falou na linguagem dela, aéreos. Uhum. Outros têm a questão da tontura posicional, que não é vertigem,
né, que a gente chama de tontura postural, mudanças de decúbito, sentar e levantar, sair de um decúbito prono para um decúbito supino, de um decúbito supino para levantar, são essas alterações pressóricas, né, que causam, mas muitos pacientes relatam no pródromo mesmo, né, também além de náuseas, além do enjoo, além da fotofobia associada à osmofobia, fonofobia, daqui a pouco a gente explica um pouco mais o que é essa questão da tontura. Vocês recebem muitos pacientes com essas queixas lá também? Olha, a gente tem muitos pacientes com essa queixa no ambulatório. Ainda nem todos vêm pra gente. Na verdade, como a gente está no ambulatório, a gente tem dado uma selecionada, pode auxiliar, isso aqui a gente pode. Mas os que vêm, a gente tem tido um manejo muito bom. Claro que a Nicole é muito melhor para falar disso do que eu, que é a área dela mesmo. Sim, Mas sim. a gente consegue manejar muito bem essa questão da tontura, a questão da queda. A gente sabe que vai cair, ele vai ter medo de cair, porque ele está com tontura. E a gente tem percebido isso cada vez mais. Agora a gente está estudando um pouquinho o zumbido nesses pacientes, que também são questões muito relacionadas. A gente está lidando, como a gente falou no começo, a gente está lidando com uma doença a nível sistema nervoso central. E quando Sim. a gente tem quando a gente está na crise, a gente tem uma descarga ali de fatores envolvidos que vai afetar completamente. Então, você não vai só ficar aéreo, seu cognitivo vai ser totalmente afetado, você vai começar a ter alguns sintomas. E muitas vezes a medicação também que o paciente está tomando nesse tempo pode auxiliar para que você sinta ainda mais isso, ou para que você sinta menos. Então, por isso que é importante também o manejo de vários profissionais aí envolvidos, porque às vezes a gente vai precisar envolver até essas questões. Se eu já tenho um cognitivo bem reduzido, tem alguns medicamentos que os pacientes vão tomar que vai reduzir ainda mais. Então, é muito comum esses sintomas nos pacientes e a gente tem essa relação toda a nível do sistema nervoso central, com certeza. Com certeza. E o legal de você falar isso é que os próprios mecanismos envolvidos na fisiopatologia dos processos, né? Alguns pacientes sempre relatavam assim, a questão da alteração do trato gastrointestinal, a gente tem várias vias disso, mas depois, estudando um pouco mais isso, uma das vias primárias, né, a própria secreção do VIP, né, do peptídeo vasointestinal ativo. Em outro estudo que eu li, falando do peptídeo anorexinógeno. Falei, caramba, quanta gente relata alteração do apetite. Fala, eu fico completamente sem fome durante a crise. Né? E um dos peptídeos secretados. O problema é que fica sem fome e muitas vezes o jejum prolongado também vai desencadear a crise. Então, tem Justamente, sabe? Duas vias aí que a gente vê. Uma primária, em que já vai acontecer o mecanismo, né? Uma facilitação a nível do trato gastrointestinal. Uma outra que vai agir em áreas centrais específicas de controle, né? Dessa questão da apetite. A questão do PACAP também foi um negócio que caiu como uma ficha muito legal, porque ele tem uma ação direta na hipófise. Então, o eixo neuroendócrino ele fica muito facilitado. E uma coisa que é fundamental, o porquê das facilitações do córtex visual primário e secundário em relação a isso. Né? Porque as auras premonitórias são, na maioria dos pacientes que têm enxaqueca com aura, uma das primeiras coisas que ele começa a perceber, né? No pré-crise. Né? Aí a você sabe que paciente me saiu perguntou assim, ó, hoje sobre isso, hoje, não sei, a minha orientadora mandou hoje um artigo falando, saiu na Headache sobre esses sintomas visuais e todos relacionados à enxaqueca. que legal, não deixe de Depois, passar para o seu amigo aqui depois. depois eu te mando. Mas eu que sou um cara que olha mais olho aí, nego me chama do maluco do olho. E aí a paciente perguntou assim, ó, às vezes durante a crise vejo mini pontos pretos. É normal? É Isso está comum. mais ligado, é comum, não é normal, né? E está relacionado ao que a gente chama de pródromo, né? Mas eu acho que o relato dela é o seguinte, que ela percebe que o começo, né, que o disparo
disso pode vir percebido por escotomas ou por flashes luminosos, que são aquelas auras premonitórias, né? Porque faz parte do mecanismo, gente, quem aqui é físio, é osteopata, né? Do mecanismo neurofisiológico envolvido no processo da eletrofisiologia do sistema nervoso central, relacionado, né, à gênese, digamos, da enxaqueca, do processo relacionado, à facilitação de áreas específicas do córtex visual. E como a via é trigeminal, digamos, a via sensitiva, né, o trigêmeo é o cara que carrega essas informações, né? E outra coisa que me chamava a atenção, que tinham pacientes, a gente chama isso dentro da osteopatia de desautonomia, né? Em relação aos componentes do gânglio esfenopalatino. O gânglio esfenopalatino, as informações são carreadas pelo nervo facial, mas ele faz basicamente todas as relações muco-lacrimo-nasais, né? Então, muitos pacientes curtos, principalmente, às vezes alguns enxaquecoses eu vi, mas pacientes que têm uma cefaleia mais relacionada à trigêmeo autonômica, que tem muitas relações desautonômicas, né? Mas pacientes que têm sinusite, rinite, eles cursam ainda mais com queixas durante a crise e no pródromo por facilitações trigeminais no gânglio esfenopalatino. Então você vê, acho que, pô, eu comecei a ter uma crise alérgica e aí a minha rinite piorou, nossa, minha dor de cabeça veio, eu tive enxaqueca e veio fotofobia, fonofobia, osmofobia, e a gente entende que esses processos estão muito relacionados mesmo a essa questão central. É Uma isso que eu outra coisa que eu vejo é isso. central Ele ali. é a base, né? É muito bom dar um alívio para a gente saber disso, porque a gente fala assim, ah, beleza, vamos junto então, que eu não vou fazer milagre mesmo, ninguém faz. E é bom a gente falar a verdade, sabe? Principalmente com a questão da osteopatia, porque muitas vezes as pessoas procuram tratamento osteopático achando que o fisioterapeuta, osteopata, ou fisioterapeuta que está cursando osteopatia está terminando. Não, não tem milagre, gente. Todo mundo está ali batalhando na física, independente da sua especialidade, para fazer o seu melhor. Né? Quando a gente entende os processos, começa a entender um pouco mais, estudar um pouco mais a fundo os mecanismos, a gente tem mais chance, de repente, de fazer um manejo mais efetivo. É, Mas a gente está lidando com um sistema complexo, né? Que não existe linearidade. A gente precisa de tudo isso envolvido para ter melhores resultados. Então, as auras premonitórias, elas fazem parte do processo fisiopatológico da doença. Beleza. a, Como é que a gente pode mudar isso ou melhorar, né? o processo da aura é até legal a gente falar que nas fases que eu estava falando, uma das fases é a fase de aura. Nem todos os pacientes com enxaqueca têm aura, mas boa Sim. parte deles tem. Eu não lembro assim a porcentagem, eu acho que gira em torno de 40%, não vou me recordar agora, Que não tem aura. que tem aura. Que tem aura. Não, eu não lembro ao certo, mas eu acho que é por aí. Mas é boa parte dos pacientes, eles apresentam a aura. E aí a aura pode ser esses pontos luminosos, né? A gente pode ter toda essa relação. E ela pode chegar até parestesia. Tem paciente com enxaqueca que acha que está tendo um AVC. São raros, assim, são menos casos, mas existe. E aí a gente tem esse tipo de aura também. Então a Muito aura bom você falar isso. a aura ela faz parte ali desse processo da enxaqueca. então, o paciente que não tem, e é rápido, né? Normalmente, como é no pródromo, o que pode estar acontecendo é que o paciente não tem os sintomas iniciais ali que ele pode relatar. Ele já sente direto a aura, ou ele percebe direto a aura. E aí, logo depois da aura, já vem a fase da dor de cabeça forte. E a dor de cabeça forte é aquela incapacitante mesmo. Foi ótimo você falar essa questão da aura, porque uma das perguntas que tiveram lá foi em relação a isso. E na época eu falei isso com a paciente. Ela teve, agora quando a gente fala o nome da doença da pandemia, a gente tem problemas no Instagram. Então teve o C e o ID no final, ok? Aham. E é uma paciente de enxaqueca, que cursa com auras, que cursa com fotofobia, que cursa com fonofobia, que cursa com asmofobia, que cursa com náusea, que cursa com enjoo, tem uma cabeça boa, maneja bem as questões, faz um automanejo eficiente, mas, sabe, vem. Uhum. E quando teve, falou, olha, minha dor de cabeça piorou muito, eu comecei a ter uns sintomas de parestesia. Nunca tinha relatado isso, tá? E a parestesia, ela não estava limitada, digamos, a um trajeto filiforme, como se fosse um trajeto trigeminal.
Uhum. ou como se fosse um trajeto filiforme advindo do plexo cervical. Uhum. Ela começou a ter neurocérvico-braquialgia, olha só. Começou a ter um quadro de neurocérvico-braquialgia sem ter tido, digamos, um trauma, ou sem, digamos, ter tido um torcicolo associado, ou ter tido um whiplash. Nada. Começou assim. Então, nesse momento, o vírus se manifestou diante dos sintomas que uma doença crônica primária já existia. E no pós, começou a ter parestesias a nível da região suboccipital, que é uma região nobre e riquíssima anatomicamente em qualquer cefaleia, Sim. principalmente nas tensionais e na migrânia. Claro que na cervicogênica também, porque o plexo cervical e os nervos que vão fazer a inervação do crânio, das fossas cranianas mais posteriores e da parte da calota craniana, que vai anastomosar com o quinto um, fazem esse trajeto. Mas, É. né, uma A das gente partes disso, né, Gabi? né? A gente tem o córtex occipital. Justamente. Isso aí, o córtex visual está lá. Sim. E muitas vezes, quando me perguntam essas coisas de olho, porque eu manejo muito a questão óculo-motora no meu dia a dia clínico, entendeu? Então, associado ao tratamento hands-on disso, eu faço um manejo de entradas neurosensoriais, que fazem parte do meu trabalho, né? Então, as questões de ATM, sistema estomatognático, as questões relacionadas à entrada neurosensorial ocular. Por quê? Porque ela é mais uma gotinha que pinga ali. E Sim. mais uma gotinha que pinga ali num paciente que tem alteração oculomotora, eles geralmente cursam com adaptações, principalmente a nível da região suboccipital, primariamente, por uma alteração primária neurosensorial, o que muitas vezes agrava questões das crises, né? Então, eu faço também associado a isso um manejo de higiene ocular, um manejo de exercícios específicos de descanso, de acomodação, quando possível, de convergência. Né? Nós temos dentistas aqui que a gente conversa, a Rosana é uma que estuda muito a questão de dor hoje, é uma dentista que tem um olhar muito multidimensional. A Ana, não sei se está aqui ainda, que eu vou fazer a live semana que vem. É uma osteopata que maneja muito bem as questões relacionadas à TM, né? Ao sistema estomatognático. Então, a gente tem uma visão também muito integrativa de outras entradas neurosensoriais que podem também, né, numa questão primária, poder agravar os sintomas. E é também um automanejo que, assim, quando o paciente entende aquilo, fica muito legal também, sabe? Porque a gente consegue dar mais qualidade de vida a ele com isso também. Com certeza. A gente tem visto, falado muito sobre isso e a gente tem visto muito bons resultados, assim, A gente, independente do mecanismo envolvido, sabe? o nosso manejo aqui é bem mais assim, crânio cervical mesmo. A gente não entra muito nas questões. Acho que até como a gente conversou na semana. Nossa, nem lembro, hein, Bruna? Acho que foi semana retrasada. Faz um tempo, Para acertar o dia, foi isso mesmo. mas o nosso manejo, como o nosso manejo é mais crânio cervical, a gente tenta entender o que está acontecendo com o paciente, mas a gente também vai observando de acordo com a demanda aqui do que está acontecendo. Eu acho que para vocês da osteopatia, claro que o olhar é bem mais amplo, vocês conseguem olhar aí de uma forma bem diferente para esse paciente também. São formas diferentes de olhar, mas assim, o contexto é o mesmo, né? No mesmo lugar, tá tudo bem. É, claro, não, eu também acho super legal, porque assim, eu até fui depois dar uma olhada, é, o que vocês prescrevem de exercício para ver se a minha conduta, porque vocês fazem muito bem isso, né? Se a minha conduta estava de acordo com o que eu penso de cinesioterapia relacionado a isso, né? E quando eu vi, eu falei, caramba, rapaz, a nossa série de exercício é basicamente a mesma. É você que é a modelo Você de viu? lá? Tô em Ah, é todo. você, né? Agora eu tô tentando passar essa bola para as alunas de C. Gente, olha só, a quem aqui é profissional, tá? Ou a quem aqui é fisioterapeuta, o grupo de Cefaleia da USP Ribeirão Preto, ao qual a Gabriela faz parte, eles têm um canal no YouTube, tá? Que passam muitas informações de extrema qualidade. Essa aula que a gente estava falando aqui de migrânia vestibular é uma aula do grupo deles que é sempre fechado, mas que foi aberta. Então, assim, a aula está aberta no YouTube para quem é profissional e quiser se engajar um pouco mais, ou para quem é fisioterapia, ou para quem é paciente e quiser entender um pouco dos seus processos, de A por gente que daquelas coisas estarem acontecendo, sabe? E tem várias dicas de exercícios que ficaram bem didáticos e que vocês podem usar no dia a dia de vocês aí, claro, se vocês estiverem acompanhando o profissional.
é muito melhor, né, para que esse manejo seja mais eficiente, mas que pode dar uma boa luz aí para quem sofre, né, dessas coisas. Eu costumo fazer uma cartilha com exercícios, né, com automanejo, com filmes, com fotos, para o paciente levar para ele se É uma, autotratar, né? a gente vai ter um simpósio agora para profissionais de saúde e alunos, e esse Já tô lá. simpósio online gratuito, assim, a gente está Dia conseguindo, 5 de março, às 8 da manhã, estamos na telinha até 1 da tarde. graças a Até falei isso pro Palmeira esse dia. Falei, pô, Palmeirão, que bom, você vai dar aula, hein? Pô, que Palmeiras. legal, né? É, ele é fantástico, né? E ele é um cara que maneja isso há muitos anos, né? Sim. E é uma lenda da terapia manual da osteopatia, vai ser muito bom. A Ana botou aqui, né, do nosso outro grupo lá, isso aí, o simpósio vai ser bem legal. Não sei se ainda tem inscrição, mas quem puder se inscrever e gostar do assunto, vai lá. A gente aumentou o número de inscrições hoje. Mas a gente também tem, claro que o nosso foco do grupo, né, é mais para profissionais, porque é o que a gente faz. A nossa pesquisa, claro que abrange a população de forma geral, mas o nosso foco é trazer a informação que a gente tem pesquisado para os profissionais. Mas a gente teve um evento que aconteceu ano passado para pacientes, então chama Cinco Passos, está lá no nosso YouTube. No nosso Instagram tem muita coisa boa. Sigam. Muito legal. MC Falei USP. Isso aí, eu sempre indico até os meus próprios pacientes, falo, gente, ó, tem informações de extrema qualidade, eu É, sou uma das fontes que levo coisa para vocês, mas eu também acompanho e aprendo com eles, leio outras coisas, e a gente aqui está hoje trocando uma ideia com uma pessoa que maneja isso no dia a dia, né, de uma forma, está se doutorando nesse assunto, eu manejo isso de uma forma e de outra, e é bom que a gente está levando informações de qualidade aqui da nossa prática clínica diária, né? E o que a gente tem aí hoje de ciência diante disso, porque a nossa prática hoje é muito baseada nisso, né? Às vezes eu falo, o paper não deita na maca, mas ele pode te ajudar muito a entender os processos que podem estar envolvidos naquilo ali. Claro, cada indivíduo, a no individualidade nosso biológica caso, a gente vai sempre deita respeitar, na maca para né? descobrir o que o paper vai mostrar, né? É, justamente. O paper não deita na maca, mas, poxa, a gente está melhor embasado. Entender os mecanismos que É, podem estar envolvidos tornam as nossas condutas mais assertivas? Pode ser que sim, mas pelo menos nos dão diretrizes, falar, olha só, vamos olhar um pouco mais isso aqui. é. Tem tanta gente olhando e estudando tão bem isso, a gente tem tantos bons dados científicos diante disso. Será que a gente vai ficar no empirismo? Não, vamos fazer isso aqui baseado com a minha prática clínica, baseado com a sua, com a minha expertise, com a sua expertise, com o engajamento do paciente nisso. Eu acho que aí a gente consegue, principalmente nesse tipo de quadro, ter resultados mais efetivos, né, Gabi? E tem, assim, tem muito. Claro, a gente começou falando que é uma área muito nova. Mas ano passado a gente fez um levantamento dos artigos novos, todos, assim, de evidência de tratamento, RCT, meta-análise, ensaio clínico e RCT, mas revisão sistemática. Então a gente levantou tudo que tinha de evidência. E nos últimos 5 anos a gente tem muita coisa de evidência, muita coisa mesmo, que dá, assim, para ser usada. Claro que a enxaqueca ainda tem sido muito estudada, a gente tem muitas coisas ainda para descobrir nesse tempo. Mas a gente tem muitos artigos novos, assim, tudo que a gente faz aqui no nosso ambulatório são coisas baseadas na ciência que a gente encontra. Então, se o paciente hoje tem qualquer tipo de eficácia no tratamento, é porque a gente está seguindo aquilo que a gente está encontrando. Então, ano passado, quando a gente foi fazer esse levantamento bibliográfico, a gente ficou meio chocada, porque a gente falou, nossa, tem muita coisa. E a gente não imagina o tanto de coisa que vem sendo estudada para esse tema, para essa população. E é muito importante, né? Muito importante porque a gente está lidando com uma doença crônica e muito incapacitante. Então, o manejo desse paciente. Esses dias eu estava até fazendo um levantamento, falei, nossa, Ribeirão Preto tem mais ou menos uns 700 e tantos mil habitantes. Eu falei, gente, vamos fazer a porcentagem de quantos tem enxaqueca? Daí eu falei, gente, é muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente. Eu moro numa cidade de 200 mil habitantes. É. Olha só, o quanto eu comecei a olhar mais para isso e perceber mais isso clinicamente, porque muitas vezes o paciente não vinha com essa queixa e fazia parte da anamnese perguntar, né? Para entender mecanismos associados, comorbidades associadas. A mãe teve, ou o pai teve, as tias têm, todo mundo tem,
todo mundo, o médico me passou esse aqui para eu tomar e aí melhorou, então um vai passando pro outro e aí acha que é normal, porque todo mundo tem, então E outra coisa também, né? Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. nem Por tudo. isso que a gente entender os parâmetros e saber as classificações básicas não quer dizer que todo mundo vai cursar com as mesmas coisas. Nos direciona, claro, né? No meu caso clínico, né? No seu já vem meio que datado isso. Ó, tudo indica que é isso, tudo indica que é aquilo. Mas é muito legal isso, né? A gente entender as classificações, entender o que pode estar associado, entender os mecanismos, né? Até para dizer, não, você não tem características de um paciente enxaquecoso, porque provavelmente você cursaria com isso, com isso, com isso. Mas esse tipo de dor de cabeça aqui também pode te dar isso, tá vendo? Mas não é muito uma característica. E lembrando, a cefaleia primária epidemiologicamente mais comum não é a enxaqueca. É a cefaleia tensional, que também é uma cefaleia primária. Tem algumas características diferentes, os sintomas são diferentes, o tempo de crise ele é diferente, o manejo, muitas vezes, ele também é diferente. Então, nem tudo que parece é, né? Então, a gente precisa estar atento em relação a isso também. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. E cefaleia tensional, para quem é paciente aqui, a gente sempre fala, não é tensão emocional, tá certo? Não é tensão de músculo também. As Exatamente. duas coisas podem influenciar e piorar a queixa, mas não é, tá? É É bom a gente sempre falar isso também. enxaqueca tensional também. Essa já É, ouviu? enxaqueca tensional. Eu tenho Já. enxaqueca tensional. E você fala, você não tem enxaqueca. Não, mas a minha enxaqueca, quando vem, eu falei, não, você não está com enxaqueca. Você teve uma baita de uma ressaca, mas Ah, você não tem uma cefaleia primária associada a isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vamos é, melhorar o processo digestivo, hepático, diminuir algumas coisas que fazem você piorar. Final de ano foi clássico, então eu até fiz um vídeo, um monte de... Nossa, acordei mal. Eu falei, cara, você está uma semana com uma ingesta de gordura, álcool, açúcar, sedentário, dormindo mal, não tem jeito, meu amigo. eu, Vai pingar um pouquinho. Vamos manejar isso aí de outra forma. Vamos fazer um pouco de exercício físico de baixa intensidade. Vamos fazer uma ingesta maior de água. Diminui um pouco as proteínas mais gordurosas, né? Alimentos com alto índice glicêmico, que você vai ver que teu corpo vai dar uma desinflamadinha em 48 a 72 horas para você poder voltar a chutar o pau da a barraca de novo. espera, né? Não, é que chuta mesmo a barraca depois. É, lógico que chuta. E isso aí é uma coisa legal de a gente falar que para quem tem enxaqueca, chutar o pau da barraca é complicado. Porque o próprio processo inflamatório, né, do trato digestivo, muitas vezes, né, ele faz com que a coisa dispare e dispare bonito. Né? A relação intestino e enxaqueca, a gente sabe hoje que tem uma relação grande metabólica também relacionada a isso, né? Então, por isso que é sempre bom a gente dar de multidimensionalidade, né? Porque a gente maneja de um lado e aí, claro, outros profissionais que manejam de outra forma e até o engajamento do próprio paciente nos faz ter resultados mais efetivos, né, Gabriel? Você acaba arcando com as consequências daquilo que você escolheu, né? Então, não adianta. Eu costumo falar, às vezes a civilização central ela tá tão aguçada que qualquer mero estímulo vai desencadear uma crise. Às vezes o que você precisa fazer é diminuir todos esses estímulos. Então, quando eu falo até, eu não vou falar para o paciente parar de comer chocolate e nunca mais comer, não vou falar para ele parar de tomar vinho e nunca mais tomar na vida dele. Não, mas às vezes você está tomando todo dia vinho. Você vai ter que manejar, diminuir essa dose e aí a gente observar como é que seu corpo vai responder a isso. Porque senão, pensa que o tanto de estímulo lá que está gerando de dor no seu cérebro, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. E É isso aí. aí a gente vai ter crises. A gente tem, né, casos de mal migranoso. Você tem crises assim que não passam, que vão ficar ali um bom tempo. E Então, cronifica muito mais, né? exatamente. E o Tem papel, pacientes hoje, né? pode falar. Pode falar, fica à vontade, pode falar. O papel da físio nesse momento da crise, ele é um desafio ainda para a gente, porque muitas vezes no momento da crise a gente não vai conseguir atuar nesse paciente. Às vezes a gente vai conseguir com uma respiração diafragmática, de alguma forma trabalhar o relaxamento muscular, mas assim é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem pacientes que vão melhorar
quando eles vão ao atendimento durante uma crise, a gente tem pacientes que vão piorar muito. Sensibilizar muito mais. Então, Isso você falou uma coisa bem legal, a Rosana botou aqui, isso aí, de sensibilizar. A sensibilização central, ela é um mecanismo fisiológico de acontecer em qualquer mecanismo neurofisiológico da dor. No paciente migranoso, no paciente enxaquecoso, geralmente, pelo mecanismo de base ser nociplástico, eles cursam com processos maiores de sensibilização central, que passam do fisiológico e começam a ser disfuncionais. Então, eles ficam mais sensibilizados. Outra coisa que você falou aqui que é muito legal, que a gente na osteopatia chama de desautonomia. Então, muitas vezes, o menos é mais. Por quê? Porque como eles não modulam bem entradas aferentes muitas vezes, o excesso de tratamento hands-on, muitos deles cursam com alodínia. Muitos deles cursam com alodinia cutânea. Então, assim, às vezes um estímulo inócuo, que é pequeno, faz com que essa via nociceptiva dispare ainda mais e a modulação descendente e ascendente não sejam tão eficientes. Então, o cara piora. O cara piora. O cara é, piora mesmo. e a Lodine, você vai ter que tomar cuidado no tratamento, porque ela pode ser Com certeza. ou fora da crise, período e tal também. Você vai estar ali observando todo momento. Eu costumo falar para os pacientes, porque como a gente trabalha bastante com terapia manual aqui, a gente vai no limite do paciente. Tem pacientes que têm uma sensibilização muito absurda, sensibilização que eu falo a periférica mesmo, da luz. Sim, sim. Então, a gente já teve casos de paciente que o tratamento começou assim com dessensibilização no sentido de passar um algodão e pedindo para o próprio paciente se automassagear, de alguma forma, a gente diminuir esses estímulos todos sensitivos que estão chegando no cérebro e a gente tentar o manejo. Raras vezes assim a gente usa eletroestimulação, mas às vezes nesses casos de alodínia, TNS. ela vai ser algo que a gente pode até trabalhar um pouco, assim como o laser, de alguma forma. Então, Uhum. os raros momentos que a gente usa recursos, de forma geral, a maioria Eletrofototerapêuticos, né? dos casos são nos casos de alodínia cutânea, porque o paciente não vai conseguir o manejo de forma Uma geral. das formas de fotofobia que uma paciente minha apresentava, que eu fui olhar de novo, era a questão. Eu falei, caramba, fotoocludinia faz todo o sentido. Um dos tipos de fotofobia cursantes nos processos, né, do pródromo, um deles chama-se fotoocludinia. Justamente por um disparo, por quê? Porque como o trigêmeo, ele faz a inervação do globo ocular, né? E ele faz a inervação sensitiva da maior parte da córnea, principalmente, e da retina. A córnea tem uma inervação 300 vezes maior, já datada às vezes, do que certos locais de pele, olha só. E é uma inervação trigeminal. E esse disparo da via trigêmino-vascular causava uma alodínia no olho. E uma pequena entrada aferente de luz, não estou falando de uma luz forte, porque eles já cursam com fotofobia, uma luz leve disparava essa via e acontecia uma alodínia em relação ao globo ocular. É a sensibilização. É a Essa famosa sensibilização. E é bom a gente estar atento a isso, né? Gabi, eu acho que a gente está aí. Se deixar, a gente ficou preocupado se a gente ia chegar 1 hora, nós já estamos chegando a quase 1h10. Se deixar, a gente vai até amanhã de deixa manhã amanhã nesse papo. três. É muito legal, gente. Se alguém tiver alguma pergunta aqui a fazer, quiser deixar uma pergunta aí para a Gabi, ou para mim, ou para nós dois respondermos juntos aí, fiquem à vontade. A gente vai aqui para as nossas considerações finais. Primeiro agradecer a você, Gabriela, muito obrigado. Foi um prazer trocar essa ideia com você aqui hoje, né? Saber que vocês aí que são tão especialistas nesse contexto, saber que eu estou um pouco engajado pensando nisso como vocês também, e a gente está com um pensamento em comum de levar o melhor aos nossos pacientes num tema tão rico, complexo e multidimensional
como são as cefaleias e principalmente a enxaqueca. Pode ser que a gente venha aqui, daqui a algum tempo, falar da cefaleia tensional e de suas características, quem sabe, né? Então, queria te agradecer muito, fique à vontade para as suas considerações finais, tá bom? Ah, rapidinho então, desculpa, você vai responder essa aqui. É a Rosana, que é dentista, né? Deixei pergunta, laser e TENS, por que vocês raramente usam? A gente trabalha mais com aquilo que a gente tem de terapia manual mesmo. Como é que a gente está pensando em recursos diferentes, tá? Se a gente pensar no TENS, ele vai ter um longo tempo de uso para um pouco efeito que a gente chama de residual depois. Então, eu vou colocar o paciente muito tempo numa terapia que vai ser efetiva só durante o tratamento. Não vale a pena para a gente. Como no caso da alodínia cutânea, a gente quer dar esse estímulo, diminuir o estímulo nociceptivo que está acontecendo lá no cérebro. Então, talvez seja um recurso que a gente utilize, talvez associado com outras coisas. Pode ser que sim, pode ser que não. Claro que vai depender de cada caso do paciente, né? O laser a gente até usa um pouco mais quando tem alguma relação com ATM, uma DTM articular, alguma coisa assim mais associada. Mas nos casos de enxaqueca, a evidência é muito baixa e também vai fazer pontinho por pontinho. Às vezes pode até ter uma eficácia, mas também não é uma terapia. Não sei nem que palavra eu posso usar, mas assim, para ser utilizada, se a gente pensar na abordagem toda do tratamento, naquele momento, o paciente vai ficar 50 minutos, uma hora com a gente. E aí você vai usar recurso, sendo que nesse momento você sabe que tem várias outras coisas que podem ajudar mais esse paciente. Então, agora, a gente gasta uma hora fazendo a educação do paciente. Aí, tudo bem. E como gasta? Lamento. É isso aí, eu concordo Espero ter plenamente com o que você falou. respondido. Sim, eu passo a minha resposta, eu faço das suas palavras a minha. Raciocínio em relação a... Então, o recurso eletroterapêutico eu não uso. Tem lá, mas eu não uso. E o fototerapêutico, é legal a Rosana falar isso, porque como ela é dentista, ela maneja muitas condições de disfunção temporomandibular, né? E ela estuda muito isso, ela tem resultados efetivos, mas aí é um perfil de pacientes que às vezes ela, como trata o primário acaba o secundário que, digamos, que é um enxaquecoso que não foi lá por causa disso, mas que a gente sabe, como a gente falou, que uma entrada neurosensorial importantíssima para isso é o sistema estomatognático, pelas vias trigeminais. E muitos deles cursam com atividades parafuncionais, que não é DTM, que é o bruxismo ou o aperto dentário, que aí é mais uma informação aferente periférica que vai bater no gânglio, que vai no núcleo trigeminal e vai bombar ainda mais o sistema que já tem primariamente algo que é disfuncional. Sim. Tá? Espero ter acrescentado alguma coisa aí. Concordo plenamente com o que você falou. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Aninha, obrigado aí também pelo elogio. Gustavão, obrigado. Gente, obrigado pela presença de todos vocês aí. É difícil concorrer só com artistas de nome nacional no Instagram, mas acho que a gente, conseguiu prender uma galera boa com a gente aqui hoje, talvez pela qualidade da nossa live. Claro que as pessoas gostam da gente, né? Não deixar a gente aqui sozinho. Tá bom, Gabriela? Fica à vontade aí para se despedir. Obrigada, viu, Bruno? Eu que agradeço pelo convite. Espero ter agregado várias coisas aí com vocês. E obrigada, porque com certeza agregaram para mim também. Ah, que bom. Eu te agradeço a presença e a presteza de ter ficado com a gente aí até aí 1h12 de live. Não é pouca coisa num tema desse, né? Agradeço muito você aí, galera. Obrigado pela presença de todos vocês, tá Obrigada. bom? E a Tchau. gente se vê em breve em outra aí. Valeu. Tchau. Abração. Tchau, tchau.